A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Da nossa Rádio Imperial, aqui estamos mais uma vez no ar com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós queremos lembrar aos nossos ouvintes que a partir das 13 horas tem a concentração do Outubro Rosa, a caminhada do Outubro Rosa, muito importante, promovida pela PPO, onde as mulheres estarão ali lembrando a todas as suas correligionárias, digamos assim, né? A todas as outras mulheres, a importância da detecção do precoce do câncer de mama, tanto para o tratamento quanto para o aumento da possibilidade de cura. O percurso da caminhada vai começar na Catedral, a concentração é a partir das 13 horas e a saída a partir das 15 horas. Vai passar pela Rua da Imperatriz, pela Rua do Imperador, seguindo até a Dr. Nelson Saerve, passando pela Praça da Liberdade e finalizando o trajeto no Palácio Sérgio Fadel, sede da Prefeitura, na Avenida Keller. Outubro é o mês da conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, informar as mulheres sobre a importância dos exames preventivos, além da realização e autocuidado do autoconhecimento das mamas. Em todo o mundo são realizadas campanhas e ações de promoção do tema. Este ano, a 11ª edição da campanha, que traz como madrinha apresentadora nossa companheira de imprensa, Cléudia Marco, coordenadora do Centro de Referência da Mulher do CRAM, escolhida por unanimidade na associação, por ser parceira desde o início da campanha em Petrópolis. 2019 foi um ano muito triste para a PPO, porque perderam pessoas que eram muito especiais para eles. Mas assim mesmo nós temos a Cléo, que acolheu a turma, conforme conta a presidente da PPO, a Ana Cristina Matos. Um abraço a Cléo, um abraço a Ana Cristina e sucesso nesta caminhada, que realmente é um alerta às mulheres da nossa cidade sobre a precocidade do câncer de mama. Muito bem. Dito isto, só quero lembrar ao nosso comandante da Polícia Militar que realmente a gente vai fazer alguma coisa, porque não está dando para entender, não. A gente não consegue dormir na rua Dr. Nelson de Saerpe. De 1h da manhã às 3h da manhã não se consegue dormir. É uma algazarra total. Não tem polícia nessa cidade? Eu estou cansado de falar. Todo dia eu tenho que reclamar disso. Toda semana a gente reclama da mesma coisa. Toda semana se fala a mesma coisa. Custa botar um raio de uma patrulhinha ali, pelo menos para eles terem um pouco de respeito ao sono dos moradores da rua? Não é possível um troço desse, não. A gente não está aguentando mais isso, não. Realmente a coisa está começando a ficar complicada. Eu vou começar a botar a boca no trombone todo o programa aqui, até esse comandante resolver nos atender. Porque nós pagamos nossos impostos, nós temos direito ao sono. A partir de 1h da noite, da madrugada, até as 3h não se dorme. São palavrões, é algazarra. Ontem um carro passou de som tão alto que o prédio tremia, estremecia as janelas do prédio. Um absurdo um troço desse. Ora, realmente não dá para entender, não. Petrópolis está largada. Não tem jeito mais. Isso daqui está ficando casa da mãe Joana, onde todo mundo manda e ninguém faz nada. Não tem governo municipal, não tem câmara, não tem polícia, não tem nada. A cidade está largada ao léu. Realmente não dá para entender um troço desse. Temos que ter uma providência. Senhor comandante, por favor, nós temos o direito a dormir ao nosso sono. Isto é direito constitucional.
Porque a partir das 10 horas da noite é horário de silêncio. Já não bastam prédios em frente que fazem também bagunça com construção às 10 horas da noite, nunca vi isso. Maquita funcionando, é uma baderna geral aquela rua. Vamos dar jeito nesse negócio, porque a coisa está ficando feia. A gente fala, a gente pede, estamos cansados de pedir e a gente não consegue. Não consegue nem falar com o comandante, porque tem que falar com não sei quem lá no Rio, que não sei quem lá no Rio também não te dá resposta, e fica por isso mesmo, e a gente continua na mesma. A coisa está difícil. Está muito difícil mesmo. Muito bem, agora estou mais calmo. Já fiz o meu libelo acusatório do dia. Vamos lá. Nós hoje vamos bater um papo aqui. Vamos ter o prazer de ouvir. Já tem algum tempo que você não vem aqui também. Você não pode se afastar daqui assim tanto tempo, não. Porque nós gostamos das suas opiniões e dos seus acertos quanto aos nossos temas abordados aqui. Vamos bater um papo com o nosso mestre, professor, advogado, Dr. Henry David Grazinoli, sobre candidatura independente, ou candidatura avulsa, ou candidatura sem partido, como é conhecida o nosso papo de hoje. Bom dia, doutor Henry. Bom dia, Paulo Magno. Bom dia aos amigos do Lions. Bom dia aos colegas da Rádio Imperial, a audiência do programa. Vamos falar um pouco hoje sobre essa novidade que surge no Brasil aí nos últimos anos, né? Que é a possibilidade da candidatura sem partido, vamos usar essa expressão. Pois é, e nós vamos ter o prazer de ouvir também durante a entrevista. Vamos bater um papo aqui com o professor e advogado também, doutor Rodrigo Mesomo, né? Nós vamos ter o prazer de ouvi-lo também aqui. O Mesomo, inclusive, se você me permite, uma pequena apresentação. Sim, lógico. Em 2016, o professor Rodrigo Mesomo queria ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, candidato a prefeito do Rio. Ele já tinha sido, em 2014, candidato a deputado federal e tinha tido até uma excelente votação, passou de 14 mil votos, só com trabalho de rede social. E ele pretendia uma candidatura. Só que no Rio de Janeiro, assim como em qualquer lugar do Brasil, ele não conseguiu uma legenda, dada a obrigatoriedade de se filiar a um partido político. Então o Rodrigo começou a construir e desenvolver uma tese, uma tese jurídica, com o objetivo de obter a candidatura sem partido, a possibilidade da chamada candidatura avulsa. E na época ele pleiteou isso, me procurou, passei a colaborar com ele e nós então pleiteamos no Rio de Janeiro o tribunal. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então tá, mas é só para dizer que começou em 2016 a coisa. Certo. Henry, até que ponto um partido político tem importância sobre uma candidatura? Bom, na verdade, hoje, o sistema brasileiro tem lá um dispositivo que ele estabelece que para se exercer o direito de ser votado, né, você tem a obrigatoriedade de se filiar a um partido político. Na verdade, os partidos políticos no Brasil hoje, em sua grande maioria, vamos sempre abrir a exceção para a possibilidade de ingresso de algum, mas a grande maioria dos partidos ela é comandada por chefes, por caciques, por grupos. Tem partido político que é controlado por famílias. Então, isso desde os tempos remotos. Desde os remotos tempos. Na verdade, isso aí, a deficiência maior no sistema partidário brasileiro, ela começa a partir do período Getúlio Vargas. Exatamente. Porque ali quebrou-se algumas regras, como, por exemplo, a regra de possibilidade de se candidatar sem partido, que antes existia no Brasil. Depois Getúlio veio e, a partir da ditadura getulista, daquele movimento, ele reestruturou o sistema com base numa legislação partidária que facilitava o controle das candidaturas. Então, a filosofia que baseou a criação dos partidos políticos nessa configuração, vamos chamar, contemporânea, certo, ela vem de Getúlio Vargas. Então, não há vantagem hoje, a não ser para aqueles que pertencem aos grupos, aos chamados beneficiados do sistema partidário. Que acabam se tornando feudos. São feudos que têm hoje uma verba partidária, um financiamento público enorme. Então, eu não vejo a sua pergunta, qual é a vantagem? Sinceramente, a vantagem é a seguinte, num sistema eleitoral normal,
Obviamente, você filiado a um partido político, você tem mais chance de fazer a promoção de uma candidatura. Porque subentende-se, né, que você tem aí a estrutura partidária, Sim. todos aqueles colaboradores, a militância, e isso facilita uma candidatura. Quer dizer, na teoria, se nós tivéssemos aqui um sistema partidário democrático, seria muito mais vantajoso ser candidato através de um partido e não por candidatura independente. Uhum. Em nosso país existe uma filosofia partidária definida para cada partido político, ou os partidos não têm identidade própria e servem apenas para receber verba do fundo partidário e dar status a alguns que curtem ser presidentes de partidos políticos? A gente não percebe uma identidade, né, a não ser uma ou duas siglas que se propõem a ter uma identidade. Mas se você pegar, por exemplo, os programas de governo, que outra obrigatoriedade que se faz hoje, né, para ser candidato, o executivo tem que apresentar um programa de governo e registrar no Tribunal Regional Eleitoral. Então, se você verificar os programas, eles são todos iguais. Eles são um documento que não é compromisso de nada, não tem compromisso para ninguém, e todos prometem fazer a mesma coisa. Pois é, mas na época que nós tínhamos, o Brasil era bipartidário, que tínhamos a Arena e o MDB, aí eu acho que talvez houvesse uma filosofia antagônica. Havia uma pequena diferença. Na verdade, os programas naquela época, você tinha uma Aliança Renovadora Nacional, a Arena, né, um partido mais conservador, sob alguns aspectos, né, mas também progressista, liberal, por exemplo, defendia a iniciativa privada. Mas aí você tem o seguinte, por exemplo, a Arena defendia a iniciativa privada, a economia de mercado. Mas foi, durante o governo da ditadura militar, o partido que apoiou a ditadura, e nessa época, ou o regime militar, como alguns dizem, né, o regime militar, ela não só apoiou o regime militar, como também foi o período em que mais nós estatizamos, quer dizer... Exatamente. Então você vê as contradições. Total. É um partido liberal... Que era a filosofia justamente do MDB, né? Isso, exatamente. Do antigo MDB. Né? O MDB, na verdade, não era um partido que tinha uma ideologia, porque ele era uma frente. Ele reunia ali comunistas, socialistas de Estado, socialistas democráticos, monarquistas. Só não tinha monarquista. Só não tinha monarquista. O resto era uma bagunça generalizada. Sim, exatamente. A teoria de que o partido político é o dono do mandato em nosso país é levada em consideração pelo eleitor? Não, o eleitor não sabe disso. Aliás, o eleitor brasileiro há muito e muito tempo não vota em partidos. As pessoas não têm esse hábito porque justamente não há identidade. Nós podemos citar até como exemplo recente um partido que se destacou, se tornou muito popular, que foi o PT, talvez o partido que mais tenha se projetado em termos de sigla nos últimos anos. E deu no que deu. E deu no que deu. Quer dizer, na verdade, o partido escolhia mal, as pessoas do mal tomaram conta da legenda, e aí a gente não precisa contar a história, porque ela está aí, todo mundo sabe e vê essa história com clareza, né? Então, nós não temos, de fato, uma tradição popular de votar em partido. E o que é pior, a população não acredita no sistema partidário, não tem credibilidade. Todo mundo vai lá porque é obrigado. É estranho, a gente vê PT do B, mas não é a mesma coisa, meu Deus do céu. Para que criar um outro partido para botar o B? Para ter controle, para fazer a política do controle, da influência. Então, será que é o que a gente falou antes? Que é a vaidade de alguém ser presidente de um partido e receber verba partidária? E distribuir, né? Distribuir para os seus, quer dizer, as vantagens políticas. Fazer barganhas nos tribunais. É o que a gente viu. Não adianta a gente querer... Eu tenho falado muito a respeito desse assunto, principalmente porque nós temos aí essa questão da candidatura avulsa, e onde eu tenho ido na imprensa, em todos os lugares, palestras, a gente volta e meia encontra alguém ligado a partido que vem com aquela oposição dizendo vocês são contra os partidos. Nós não somos contra os partidos. Os partidos foram contra eles mesmos nesses anos todos. Quem criou essa situação não foi a população, muito menos o jurista aqui, que hoje pleiteia uma decisão judicial. Foi os próprios partidos políticos que perderam credibilidade, assim como os políticos que os lideravam. Exatamente. Repito, sempre guardando exceções, porque quando a gente fala de partido, tem uma manobra interessante que eles costumam fazer, que é a seguinte:
Eles chamam pessoas que têm um nome na sociedade, que têm uma conduta ética, não sei o quê, colocam lá. Mas na hora de decidir quem vai ganhar os mandatos, não são essas pessoas que conseguem. Elas não conseguem. Quer dizer, todo mundo que chega lá, na sua grande maioria, versa e reza sobre a mesma cartilha. Todo mundo já escolado naquelas práticas políticas que levaram o Brasil ao fracasso, a esse grande buraco que nós estamos hoje, e que, sinceramente, não se vislumbra a curto prazo possibilidade da gente mudar isso, não. E que se cria no país um caciquismo. Caciquismo. Né? Ou seja, o partido é o cacique e ele é o dono do partido, só ele pode ser candidato, só ele pode mandar. Exatamente. Né? Uma das coisas que... Não se renova. Não se renova. Uma das práticas que em outros países onde tem a candidatura avulsa e a candidatura sem partido, os partidos fazem o quê? Uma das práticas democráticas são as tais prévias. Então, por exemplo, o Paulo, o Henry querem ser candidatos no partido. Muito bem, nós somos filiados, temos lá... Eu quero participar de uma prévia. Primeiro uma prévia interna, todo mundo de dentro do partido que conhece, a gente vai fazer uma eleição, uma prévia para saber se a gente... Como é nos Estados Unidos? Como é nos Estados Unidos e em outros países também. Não é? Eu tenho muito falado a respeito da eleição do Donald Trump, o presidente norte-americano, porque ele é do Partido Republicano. Né? Porém, quando ele quis a legenda para disputar a presidência da República, a direção dos republicanos não queria, os líderes lá não queriam Trump como candidato. E ele era filiado. E ele sabia que ele tinha uma popularidade grande dentro do partido dos Estados Unidos todo. Muito bem. Então ele disse o seguinte, olha, se vocês não deixarem eu participar das prévias, eu vou me candidatar em candidatura independente, em candidatura avulsa. Vou sair do partido e vou ser candidato independente. Quando os dirigentes do republicano perceberam isso e sabia que ele tinha uma popularidade, fizeram as prévias, ele venceu as prévias. E hoje é presidente dos Estados Unidos. E vai ser reeleito. Provavelmente. Vai ser reeleito, tenho certeza que vai. Você veja, muitas pessoas acham que os Estados Unidos tem dois partidos só, o democrata e o republicano. Não é verdade, tem vários partidos. Apenas esses dois é que sobressaem e concentram a maioria dos nomes que realmente têm importância no cenário nacional. Na eleição, Paulo, que o Trump ganhou há 3 anos atrás, candidaturas independentes foram 1.500 nos Estados Unidos. Veja só. 1.500 pessoas se candidataram. A presidência da República teve, assim, mais de 700 candidatos. Podemos dizer que é realmente um país onde a democracia prevalece. Funciona. E aí não vamos achar que isso aí tumultua o sistema, né? Nós estranhamos recentemente... aí nós vamos falar mais adiante sobre a ação que está no Supremo, né? Sim. O eleitor no Brasil leva mais em consideração o candidato ou o partido em que ele está. Se leva mais em conta o partido, como explicar a eleição do Collor e do Bolsonaro, que pertenciam aos partidos no chamado baixo clero? Os nanicos. Os nanicos. Claro que não votam em partidos, votam em pessoas. Há muitos anos prova assim, aí, né? Sempre foi assim. O Brasil tem uma tradição de voto personalíssimo. E isso não é só para os cargos executivos, não. Para o legislativo, a mesma coisa. Então, a verdade é que os partidos não conseguiram se firmar no Brasil. Eles não têm a credibilidade necessária para que você tenha um sistema funcionando. Estamos vendo isso hoje. Você vê agora. Acabou o PSL de ganhar uma eleição, elegeu dezenas de deputados. Já está rachado. Centenas pelo Brasil todo. E já está rachado, porque são pessoas que cada um pensa de um jeito. Eu duvido, deve ter gente ali dentro que nem o regulamento do partido leu, provavelmente. Tranquilamente. E está eleito. Exatamente. Esse é o grande problema. Então não existe voto de partidário, nunca existiu. Durante o regime militar, havia aquele voto de legenda, que era o voto vinculado. Né? As pessoas mais antigas devem lembrar. Então você ia votar para prefeito, você tinha que votar no vereador do mesmo partido. Naquela ocasião, além da questão evidentemente política, que estaria eventualmente por trás desse procedimento, houve uma tentativa de criar um sistema de, vamos dizer assim, fidelidade do eleitor a um partido. E isso até funcionou num determinado tempo. Né? Sim. Havia no final do regime militar, ali no final dos anos 70, por exemplo, já era muito claro quem era a Arena, quem era a MDB. Havia até uma forma de pensar a Arena, uma forma de pensar a MDB. Isso. Né? Isso se caracterizou pelo exercício, porque é o seguinte, veja bem,
a democracia, aliás, todo o processo cultural de uma sociedade, para ele se materializar, para ele se tornar uma coisa bem elaborada, digamos assim, é preciso exercício, é preciso a prática. Então, se nós chegarmos um dia no Brasil a ter, primeiro, uma quantidade menor de partidos, hoje estão mais de 35. Já é um número é um absurdo. Né? Reduzir isso para que as pessoas possam praticar ao longo das eleições o exercício de vincular voto também à legenda, pode ser que a gente consiga ter um sistema político mais equilibrado. Mas isso leva tempo. Você é a favor de partidos regionais? Eu sou super a favor. Partidos regionais, como existe na América do Norte, por exemplo. Eles têm lá um sistema de partido regional que funciona muito bem. Por que não? Criar, de repente, algumas confederações de partidos, situações em que você possa, inclusive, transmitir o sentimento regional. Então, você imagina o seguinte, vamos pegar aqui uma área rural, né? Vamos pegar a região centro-oeste do Brasil, que hoje é a região chamada agronegócio, né? Fora Brasília, que é dos super negócios. Aí é diferente. Aí já é diferente. Tirando o estado Brasília, a região centro-oeste é a região do agronegócio. Muito bem. É uma região típica que tem interesses que não são interesses de quem está na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, ou na metropolitana do Rio. Exato, né? Exatamente. Então o partido teria o papel de quê? De unir essa legião de pessoas e pensamentos para trabalhar em prol desses direitos. As necessidades do Nordeste são diferentes das do Sudeste, diferentes das do Sul. Né? Eu acho que seria uma maneira, talvez, da gente conseguir resolver algumas situações locais tendo esse tipo de partido. Pois é, mas hoje, você vê só, em Brasília, o presidente do MDB, do PMDB, era PMDB, agora é MDB de novo, e do PT, por exemplo, de Brasília, ele decide os candidatos no Brasil todo. Pois é. Eles têm um poder de decidir as nominatas, então eles passam pelo crivo Agora você imagina, não é? O presidente do MDB decidir quem vai ser o candidato a prefeito de São José do Mato Dentro, lá em Minas. Não tem como. Isso é uma aberração. Sabe onde fica. É uma aberração. Aí ele faz algumas perguntas, chega para a comissão de 4, 5, geralmente são 4, 5 que decidem. Chega para ele algumas informações, quem é, o que faz, o que tem, o que pensa, entendeu? Aí é decidido... Pelos interesses particulares e não interesses da população do local. Partidários, exatamente. Eu queria tanto que isso acontecesse, eu ia fundar aqui em Petrópolis o Partido da Monarquia. O Partido Monarquista? Monarquista. Que é um partido tradicional, Pois eu ia fundar isso aqui porque eu sou francamente favorável à teoria do Adolfo de Oliveira, que aqui tinha que ser um principado. É verdade. Aliás, nós já tivemos eu tive a ideia uma vez e passei isso para 2 prefeitos com os quais eu trabalhei. E aí eu disse a eles que nós tínhamos que fazer uma declaração simbólica com o apoio do governo municipal e da Câmara de Vereadores, a fazer a declaração de independência de Petrópolis. E fundar o Principado de Petrópolis. Exatamente. Seria muito simbólico, isso não seria nenhuma rebelião. Não, nada, longe disso. Mas pelo menos talvez nós conseguimos estar melhor do que estamos na cidade. Quem sabe, né? Mas doutor Henrique, o Brasil não viola o Pacto de São José da Costa Rica, assinado em 1969 por 25 países, ao proibir candidaturas sem partidos nas eleições brasileiras. O artigo 23 da Convenção diz que todo cidadão tem o direito de participar da condução dos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos, e de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores. O texto também diz que todo cidadão deve ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país. Por que a Constituição brasileira obriga que os candidatos pertençam a partidos políticos? Bom, em primeiro lugar, claro, fere sim, ofende sim esse acordo que entra no sistema brasileiro como norma constitucional, com base no parágrafo 2º do artigo 5º, quer dizer, o tratado do qual o Brasil é signatário tem força. Agora, em 88, ignoraram isso. E isso foi ignorado quando se colocou lá na Constituição a obrigatoriedade para concorrer de se filiar a partido político.
é uma anomalia. Nós consideramos isso, esse argumento, inclusive do tratado, é um dos argumentos que na ação que nós trabalhamos, que o Dr. Rodrigo Mesomo é autor, nessa ação, uma das bases de contestação é exatamente o fato de sustentação é o fato de que nós temos um tratado internacional que nunca previu a possibilidade de candidatura com obrigação de filiação partidária. Aliás, diga-se de passagem, na América do Sul, vários países adotam esse sistema e nós já tivemos casos por exemplo, na Nicarágua, a Constituição exigia a filiação partidária, isso foi ao Tribunal Constitucional de lá e foi derrubado, exatamente com base no Acordo de São José. Então, essa é uma das fundamentações da ação que está hoje tramitando no Supremo. Pois é, existe um embate jurídico a respeito dessa teoria de candidatura independente, avulso ou candidato sem partido. Como surgiu isso nos nossos tribunais? Acho que é aquela historinha que você estava começando a contar. Exatamente. Não, a primeira oposição é dos próprios partidos políticos, né? Os partidos não querem de maneira nenhuma que essa ação seja vitoriosa e que se permita a candidatura independente no Brasil. Os partidos, isso não interessa aos caciques dos partidos políticos. Segundo, surpreendentemente, Paulo, a OAB se colocou também contra. Mas a OAB... E a Ordem tem feito uma defesa e provavelmente irá à audiência pública, que está marcada para dezembro, lá no Supremo, dia 9 de dezembro, né? A gente até está convidando as pessoas para entrarem no site do Supremo, fazer a inscrição para participar da audiência pública. Claro que nem todos poderão, mas você fazendo a inscrição, você mostra apoio a essa tese. Sim. Então, que as pessoas entrem no site do Supremo, candidaturas avulsas, está lá, e você se inscreve para participar da audiência pública, que vai ser dia 9 de dezembro, agora, né? Muito bem. Então a OAB, por exemplo, se colocou contra. E o argumento é que a Constituição prevê e que não pode o Supremo excepcionar a Constituição. Quer dizer, é aquela história de dois pesos e duas medidas. Então não assinasse a Convenção. Pois é. Se é signatário da Convenção exatamente. E a Constituição é frontalmente, diametralmente oposta, tem alguma coisa errada. Exatamente. E a Constituição, inclusive, é posterior ao tratado. Exatamente. Quer dizer, ela teria que ter posterior respeitado. ao tratado, ela teria que ter respeitado. Esse desafio da OAB defender a ordem constitucional, nesse caso, né, eu fico preocupado porque não vejo argumentação, não vejo necessidade da ordem entrar nesse debate dessa maneira, quer dizer, dessa forma, porque nós estamos tratando de exercício, nós estamos falando de cidadania. Há uma confusão, essa ação, ela não é contra partidos políticos, não, em absoluto. Quem quiser que se filie, ela não proíbe. E até porque, como tem dito sempre, o doutor Mesomo tem dito isso nos seus discursos, ele diz o seguinte, não é vantajoso ser candidato independente, é mais vantajoso ser candidato de um partido. Agora, se o partido não dá legenda e você quer ser candidato, você pode ter o direito de fazê-lo solitariamente. Exatamente. Bom, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já para o segundo bloco. Vai lá, Rangel. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Imperial, estamos aqui para o segundo bloco do nosso programa. Nós vamos bater um papo daqui a pouquinho, já estamos fazendo a ligação, para o professor, advogado, Dr. Rodrigo Mesomo. Nós vamos falar com ele diretamente do Rio de Janeiro, enquanto a gente faz a ligação ao Dr. Henry. O professor e advogado gaúcho radicado no Rio de Janeiro, Dr. Rodrigo Mesomo, tentou nas eleições passadas ser candidato independente, ou avulso, ou sem partido, seja lá, o nome que seja dado. E para isso entrou com uma ação cautelar no Supremo Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que o seu nome constasse das urnas, mesmo sem pertencer a nenhuma sigla. Você foi advogado dele nesse processo. Junto com ele, estamos juntos. Né? Como está essa situação juridicamente, hein? Bom, eu quero primeiro começar dizendo que o Rodrigo Mesomo tem todos os méritos, porque a ideia, a construção, ele é um jurista renomado, já uma pessoa de destaque no meio acadêmico, e Mesomo teve uma ideia brilhante de levantar essa questão, e eu acho que é uma questão, Paulo, que vai mudar o cenário brasileiro. Na verdade, eu diria para você o seguinte, já está mudando. Porque só o debate em torno disso já trouxe um conhecimento e está trazendo uma informação para a população que é algo assim extraordinário. Então o Mesomo tem, além do mérito
de ter a coragem de propor uma ação como essa, e eu tenho o orgulho de ter dado aí uma participação, um auxílio modesto, mas enfim, estamos juntos nisso. Agora, ele, na verdade, entrou com um pedido de inscrição em 2016 para ser prefeito no Rio, e diante da recusa, então houve o recurso que acabou indo para o Supremo, né? E uma coisa importante a dizer para os ouvintes é o seguinte: tanto o Supremo recebeu por unanimidade o recurso, tanto que foi marcada a audiência pública, porque foi considerado de repercussão geral, e a Procuradoria-Geral da República, na pessoa da doutora Raquel Dodge, deu parecer favorável. Vamos tratar disso já aqui, na frente aqui. Este processo será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Por que essa instância se trata de um processo eleitoral? Mas na verdade a discussão é constitucional. Por isso foi para o Supremo, porque nós questionamos a eficácia da medida, né? E nós questionamos exatamente a eficácia dessa decisão com base na Constituição. E nós, então, esperamos que o Supremo... Nosso objetivo é que o Supremo julgue isso o mais rápido possível. Nós estamos aqui tentando uma ligação para o doutor Rodrigo Mesomo. Está difícil. Aguarde aí, Rodrigo, que já nós vamos conseguir falar com você. Só um minutinho. E a verdade é que não se pode menosprezar, né, a capacidade. E se fizer um apanhado, nós vamos verificar que a população, na sua grande maioria, quando conhece do tema, ela imediatamente atende, ela imediatamente apoia, porque não há razão para não apoiar. É um exercício de direito, é uma cidadania que não se pode renunciar. Imagina você ficar submetido a uma vontade de um partido, uma vontade de um grupo de pessoas que, ao fundo, decidem se pode ou não fazer candidatar-se, digamos assim. Então, o processo está bem avançado e nós pretendemos que isso seja vitorioso no Supremo. 237. Bom, ouvintes, nós estamos aqui com alguma dificuldade de fazer a ligação para o doutor Rodrigo, mas vamos conseguir falar com ele já. Nós estamos tentando ver se ele... Isso. Se ele consegue, porque daqui a gente não está conseguindo fazer a ligação para o Rio. Não sei o que está ouvindo, que não está completando a ligação. Tudo bem, mas o doutor Rodrigo deve estar... Ele está na escuta. Ele vai entrar em contato com a gente, ele vai ligar aqui para a rádio já e nós vamos falar com ele. Pois tem algum problema aí que não está funcionando legal. Não sei pedir ao Rodrigo que faça contato aqui conosco, porque daqui para lá não estamos conseguindo. Está entupido. Está entupido o negócio. Enquanto isso, Henry, você recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral nas últimas eleições. Uhum. E, mais uma vez, o pedido foi negado. Mas com uma particularidade: a negativa foi em função das questões burocráticas e nenhum dos argumentos apresentados pela defesa foi refutado, não é isso? Não, juridicamente as decisões elas não contestam os argumentos jurídicos da ação. Simplesmente colocam que a situação que teria que ter uma legislação própria, que não há previsão no sistema. Mas fazer tanta lei idiota aí nesse país? Exatamente, quer dizer, não se fez uma contestação jurídica, entendeu? Então isso é uma questão que nos assustou, mas ao mesmo tempo é um acalento, não é? Exatamente. Por conta disso, vocês recorreram ao Supremo Tribunal Federal. A ação contou com o parecer favorável da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e os ministros acolheram o caso como sendo de repercussão geral. Exatamente. Ou seja, a ação que será apreciada em plenário em um caso que vai criar jurisprudência, abrindo precedente para todos os cidadãos que desejarem fazer a candidatura avulsa. Exatamente. O recurso teve parecer favorável da Procuradora-Geral, da Procuradoria-Geral, e qual o próximo passo? Agora a audiência pública, que está marcada para 9 de dezembro,
e depois da audiência pública o julgamento. Ok, já estamos na linha com o professor e advogado, doutor Rodrigo Mesomo. Bom dia, professor. Bom dia a você e a todos os ouvintes da rádio. É um privilégio poder estar falando com vocês. Professor, quais as vantagens do modelo de candidaturas avulsas? Na verdade, as vantagens elas são inúmeras. Há uma porque nós temos a defesa da menor das minorias, que é o indivíduo. Se alguém se arvora defensor da minoria, se alguém diz que respeita a minoria, deve respeitar a menor das minorias, que é o indivíduo. Então, primeiro, a candidatura independente, a candidatura também chamada de avulsa, é a forma mais eficiente de se defender qualquer minoria. Né? Segundo, quando você institui no sistema a candidatura independente, toda e qualquer ideia de cotas, sejam elas cotas sexistas ou cotas raciais, perdem o sentido. Você, portanto, tem qualquer pessoa podendo se candidatar e não há mais nenhum sentido em impor aos partidos políticos a ideia de uma cota para mulheres, uma cota para negros ou uma cota para qualquer tipo étnico ou sexista que se queira pensar. Terceira questão, você privilegia a autonomia do indivíduo em relação aos coletivos. Você dá ao indivíduo a liberdade individual, a liberdade de agir e de se colocar na ágora política, na praça pública e oferecer o seu nome ao certame, à disputa eleitoral. Portanto, é fruto direto e imediato da ideia de liberdade individual. E um país não é efetivamente livre se o seu cidadão não é livre. Perfeito. Aqui nós temos uma situação de escravidão partidária, uma situação de ditadura partidária, porque o partido é a única via de acesso à vida pública. E, por fim, nós temos um grande efeito ético sobre os partidos políticos. A candidatura independente, e isso é bom que se ressalte, ela não destrói os partidos políticos. A candidatura independente, ela obriga os partidos políticos a melhorarem. Explicando melhor essa ideia. Quando o partido político é submetido a um incremento de concorrência, quando o partido político é submetido, portanto, a um sistema em que ele precisa disputar com independentes, esse incremento de competição obriga o partido político a se tornar mais ético, a se tornar uma entidade inspiradora, a se tornar uma entidade que respeite as bases do partido e que cumpra conteúdos programáticos e que promova ações que atraiam os seus filiados e fidelizem os seus filiados, pois que, do contrário, o militante partidário sairá do partido e irá independente. Então, é por incremento de competição e não por virtude dos partidos que eles acabam melhorando onde há candidatura independente. E a isso eu tenho chamado de efeito ético sobre os partidos políticos. Perfeito. Quando eu ingressei com a ação, quando eu, como autor da ação, estudei o tema e ingressei lá em 2016 com esta ação, eu tinha por propósito justamente levar essa gama de questões ao judiciário. E felizmente estamos agora aí, país afora, dialogando sobre o assunto, e ontem à noite, e aí independente de qualquer critério valorativo, não é isso que eu estou mencionando aqui, tivemos o presidente da República tuitando sobre candidaturas independentes. Lá da China, ele menciona aí a questão da candidatura independente. Que ótimo. De modo que
temos hoje, né, a presidência da República falando no assunto. Acho que o nosso objetivo tem sido cada vez mais atingido. Rodrigo, meu amigo, aqui é Henri Grazinoli, como vai, companheiro? Ô, meu caro amigo, tudo bem? Como é que está? Tudo tranquilo? Muito bom falar contigo, companheiro de luta, que está junto comigo nessa empreitada desde o início. Isso aí, eu estava aqui comentando que me lembro, né, Rodrigo, você realmente é um sujeito que está predestinado a essa vitória. Me lembro que há 3 anos atrás, quando nós fomos defender isso lá no Tribunal Regional Eleitoral, não pensávamos, talvez você pensasse, porque você é um visionário, um homem muito inteligente, que nos conhecemos há 20 anos da academia, né? Mas não se imaginava que esse tema ia adquirir essa repercussão, né, Rodrigo? E hoje o Brasil inteiro, sempre que esse tema chega, as pessoas entendem com facilidade e isso está tomando uma dimensão enorme, não é verdade, Rodrigo? Certamente. Primeiro, eu queria aqui registrar publicamente o apoio que o meu amigo Henri deu desde o início, não só o apoio moral, mas como o apoio intelectual, sugerindo questões e indo comigo ao tribunal. Mas é extremamente fascinante quando nós observamos que o tema ganha cada vez mais adeptos, o tema ganha cada vez mais aderência e como as pessoas estão compreendendo que o Brasil está com um passo errado nessa questão, porque a maioria dos partidos políticos a maioria dos países admitem candidaturas sem partido. Todas as grandes democracias do mundo, praticamente, permitem que o cidadão se lance. É o que eu ia lhe perguntar, professor. Pouquíssimos países onde isso não pode acontecer. É o que eu ia lhe perguntar, justamente. Por que outros países já adotaram esse sistema? E o Brasil, mesmo sendo signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, a nossa Constituição ainda veda esse sistema. A nossa legislação não deveria ser compatível com a Convenção? Bom, aí é uma questão, por que o nosso país não adota? A gente precisa esclarecer isso rapidamente. E eu vou ser muito sintético. Perfeito. Desculpem aqueles que, digamos assim, não gostam de história, mas eu vou procurar ser um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais didático nisso. Nós temos 2 pontos. Primeiro, o Brasil sempre admitiu as candidaturas independentes, né, até a ditadura de Getúlio Vargas. Esse aqui é o ponto. Durante todo o período do Império, durante todo o período da República Velha e até 1937, o Brasil tinha candidaturas independentes. Portanto, quem caça candidatura independente no Brasil é uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, conduzida por Getúlio Vargas. Quando o Getúlio Vargas, em 1945, cai, ele sai do poder, mas nós precisamos lembrar que quem redigiu a legislação eleitoral que conduziu ao período subsequente, ao período democrático, Getúlio Vargas redige essa legislação sem as candidaturas independentes. Ele, portanto, lega ao Brasil uma legislação sem a candidatura independente, porque interessava a ele, Getúlio Vargas, organizar os partidos políticos que lhe dessem sustentação. Então ele cria o PTB e o PSD. Ele obriga estes partidos políticos a se nacionalizarem, porque os partidos políticos até então eram partidos regionais, o que é o natural numa federação. Eu acabei de falar isso com o nosso mestre aqui. Todas as federações do mundo, os partidos são regionais. Exato. Então, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Austrália, na Argentina, no México, onde temos sistemas, onde temos países federados, os partidos são locais. Mas o Getúlio Vargas ele queria dificultar a vida da oposição. E como só ele teria condições de fazer partidos nacionais robustos, foi isso que ele
criou, foi isso que ele engendrou, né? Essa foi a sua artimanha. Ele cria partidos nacionais, ele exige na legislação a formação de partidos nacionais e, portanto, isso promove uma imensa dificuldade na oposição. Ele, como era o ditador, tinha os interventores nas mãos, plenos criou poderes, o PSD, né? e tinha os sindicatos nas mãos, criou o PTB. A oposição, ela nunca conseguiu criar um partido competitivo, e o partido mais, digamos assim, proeminente da oposição foi a UDN, que, na verdade, nunca conseguiu chegar à presidência da República. Ou seja, o Getúlio domina o período 1946 até o 1967, quando os partidos são novamente extintos. Quer dizer, de modo que, veja que a dupla PSD-PTB, ela dominou o cenário político até o período militar. Você vê, Rodrigo, que esse defeito de não serem democráticos é inato do sistema partidário brasileiro, né? Ele está no DNA dos partidos, né? Está no DNA dos partidos políticos. E aí, o golpe de misericórdia do Getúlio Vargas foi, além de nacionalizar os partidos, ele mantém a cassação das candidaturas independentes para que nenhuma liderança pudesse emergir no cenário político fora desse contexto. E isso continua praticamente, né? Professor? Exato. E aí, a partir daquele período, as lideranças partidárias provaram, digamos assim, o gostinho de ter o monopólio, e ao ter o monopólio, para o cacique político é o melhor dos mundos, porque a partir daí passa a ter que haver o beijamão. Exatamente. Eu volto a frisar, eu não pretendo e nem tenho a intenção de destruir partidos, eu não sou inimigos dos partidos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Apenas a candidatura independente é a melhor forma de democratizar os partidos. Perfeito. Esse tipo de candidatura não proporcionaria uma excessiva personalização na política ou enfraquecimento das siglas? É muito comum que os opositores da candidatura independente aleguem isso. Perfeito. Só que isso é uma ideia que não se sustenta nos fatos. Agora, professor... É um delírio, isso não se sustenta nos fatos. Certo. Como ficaria a distribuição de cadeiras no parlamento, já que para essa distribuição são levadas em conta as legendas e as coligações? Bom, a questão é que a legislação ela não prevê mais a coligação dos proporcionais. Então, deputados, vereadores não podem mais ter coligação. Nos países em que admitem a candidatura independente e que adotem o voto proporcional, nós temos a chamada lista cívica. Como é que funciona isso? As pessoas que querem se candidatar sem partido político colocam o seu nome nessa lista cívica e os votos são dados no período eleitoral. Ao se somarem os votos, verifica-se quantos votos no total foram dados aos candidatos independentes. E se faz o cálculo do quociente eleitoral, ou seja, verifica-se lá, no total de votos dos independentes, somaram-se lá 1, 2, 3, 4 cadeiras. Então, os 3, 4 mais votados vão ocupar essas cadeiras. Vamos dizer, seria uma legenda dos independentes. Para efeitos matemáticos de preenchimento do cálculo eleitoral, do quociente eleitoral, certamente a mesma lógica se dá para isso. É uma legenda dos independentes. Para que não haja o descarte dos votos e nem se faça uma exigência ao independente desproporcional, porque o candidato partidário conta com os votos da legenda. Exatamente. O candidato independente teria que fazer o quociente eleitoral todo. Exato. Seria injusto e desequilibrado. Como ficaria o acesso dos candidatos avulsos em relação ao fundo partidário? Isso não poderia favorecer aos mais ricos? Bom, a questão fundamental é a seguinte, os mais ricos já se favorecem em qualquer cenário, porque a legislação permite o autofinanciamento.
Então, essa observação, essa ponderação também não se sustenta nos fatos. Até porque quem tem muito recurso para gastar pode se autofinanciar no atual sistema. Então, de qualquer sorte, essa não é uma questão que se sustente nos fatos, e há duas. O independente, ele pode coletar, mesmo não tendo ele grandes recursos, ele pode fazer a captação de recursos como um candidato partidário. Ele pode obter doações e, portanto, ao obter as doações, financiar a sua campanha. E, por fim, é preciso lembrar ao nosso ouvinte que, na medida em que as campanhas migram para a internet, hoje os exemplos mundo afora e no Brasil mostram que a política, ela migrou, o debate político, ele migrou para a internet, os custos de campanha política diminuíram dramaticamente. Portanto, se eu não tenho mais placa, showmício, carreatas, não tenho mais brindes, boné, camisa, enfim, aquela infinidade de coisas que aconteciam no passado, a campanha ela é muito mais uma campanha de apresentação de ideias na internet. O custo de campanha caiu dramaticamente e equilibrou muito as candidaturas. Perfeito. Professor, eu queria agradecer a sua atenção. Nós estamos com um programa quase estourado. Queríamos agradecer a sua participação no nosso programa e teremos oportunidade de, mais para frente, batermos novos papos aí sobre esse assunto, que realmente é um assunto que nos motiva, é um assunto que motiva a nossa população também, porque muitos gostariam de ser candidatos avulsos e não têm essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer imensamente e convocar os seus ouvintes a enviarem e-mails para o Supremo Tribunal Federal, que criou um e-mail específico para isso, que é o candidaturaavulsa@stf.jus.br, candidaturaavulsa@stf.jus.br, que é um e-mail criado para que as pessoas se manifestem até o dia 1º de abril, quando nós encerramos estas inscrições para a audiência de dezembro, a audiência pública que ocorrerá em dezembro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela sua participação, uma honra. E um abraço especial ao meu amigo Henri Grazinoli, companheiro nessa luta. Muito obrigado, Rodrigo. Um grande abraço para você também. Um grande abraço. Bom, Henri, praticamente o professor Rodrigo Mesomo esgotou o assunto, mas nós teríamos umas perguntas ainda a fazer a você. Como está esse processo? Quem é o relator do processo? Já existe algum pronunciamento do relator? O relator, ele recebeu a ação, submeteu ao plenário, o plenário, por unanimidade, reconheceu, recebeu o recurso, né, reconheceu de repercussão geral, já tem parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, portanto, depois da audiência pública, que acontecerá em 9 de dezembro, ele estará pronto para julgamento no primeiro semestre do ano que vem, segundo o que esperamos, né? A nossa Constituição veda terminantemente esse tipo de candidaturas independentes, ou avulso, ou sem partido? Ela veda? Ela não veda. Aí que está, não há proibição. É simplesmente que estabelece um dos critérios, um dos requisitos para concorrer, filiar-se a partido, mas não há proibição. Não há essa proibição? Não, e nós já temos precedentes no Supremo de julgamentos diferentes da letra da norma constitucional, quando não há proibição expressa, né? Aquilo que não é proibido é permitido. Vamos citar o exemplo aqui, é um argumento que se usa nessa ação, um dos argumentos é, por exemplo, quando se permite o casamento homoafetivo, né? O casamento de pessoas do mesmo sexo, a Constituição tem lá um dispositivo que estabelece que o casamento é a união entre homem e mulher. E o Supremo julgou o contrário, permitindo o casamento, a união homoafetiva. Então, quer dizer, há outros precedentes que o Supremo, evidentemente, interpreta, estende ou reduz a eficácia de uma norma. Perfeito. Partindo do pressuposto de que aquilo que não é proibido é permitido, por que esse negócio ainda não foi resolvido? Bom,
processo do Supremo é demorado. Para algumas coisas, né? Para algumas coisas, para algumas coisas. Os recursos do homem lá, isso é todo dia, né? Vão rápido, muito rápido. Mas esse processo até, eu diria para você que andou num regime até um pouco mais ágil. Mais célere. Mais célere do que normalmente seria. Porque ele realmente tem uma repercussão muito grande. E a argumentação do Mesomo é uma argumentação muito poderosa, e ele tem feito uma coisa, quer dizer, desde o início ele falava isso, nós temos que difundir isso pelo Brasil, e é o que estamos fazendo. Quer dizer, à medida que essa ideia ganha força, evidentemente há uma pressão sobre o Supremo. Lógico. Né? E aí, pressionado, nós já verificamos que a nossa casa, a Corte Suprema, ela, quando é pressionada, ela funciona com mais agilidade. Não vamos dizer que a pressão resulte no resultado, que ela influa no resultado. Pelo menos no julgamento. Mas pelo menos acelera, né? Parece que existe uma PEC, que PEC é uma proposta de emenda à Constituição, aí os nossos ouvintes que não sabem o que é o termo, sobre esse assunto. Como anda essa proposta e o que ele prevê? Na verdade, quando essa ação surgiu e quando esse recurso surgiu no Supremo, o Congresso, na Câmara, um deputado federal fez aí, colheu assinaturas e entrou com uma PEC falando uma médiazinha. Uma média. A PEC, ela prevê a possibilidade da candidatura avulsa, só que ela tem uma regrinha ali que é complicada. Uma delas é a seguinte: você, para ser candidato avulso, você tem que ter um certo número de assinaturas, uma pré-consulta popular. E falam no caso do presidente da República, por exemplo, 5 milhões de adesões, quase que adesão para fundar um partido. Então é evidente que a PEC vem, mas ela vem com regras que dificultam, não para facilitar, né? O que se deseja é a possibilidade do exercício pleno do direito de ser candidato avulso. Henry, o nosso ouvinte está pedindo para repetir o e-mail que o professor Mesomo falou. É no site do Supremo Tribunal Federal, você tem lá candidaturas avulsas, @stf.org.br. stf.jus.br, né? Candidaturas avulsas. @stf.jus.br. Bom, infelizmente nosso horário nós estamos aí com o horário estourado. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer a participação do nosso professor Dr. Rodrigo Mesomo sobre esse assunto também aqui no nosso programa. Estou recebendo aqui vários WhatsApps elogiando o programa, partindo do Marcos Carneiro, da Eunice Catunda, de diversas pessoas que estão mandando aqui WhatsApps elogiando o tema que nós abordamos aqui. Nós queremos agradecer aos nossos ouvintes. Eu acho que foi um furo de reportagem muito bom bater um papo aí com o nosso mestre e advogado, Dr. Rodrigo Mesomo, e com você também, Henry, porque você, além de participar desse programa, conhece o assunto profundamente. É professor de Direito Constitucional, sabe profundamente o que está falando, é dono da matéria. Não é um curioso qualquer que vem botar pitaco aqui e dizer o que pode e o que não pode. Quero te agradecer. Os nossos microfones para a sua despedida rapidinho, por favor. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado ao Lions. Muito obrigado à Rádio Imperial, a essa grande audiência. Hoje, de fato, pelo movimento aqui, a gente viu que o programa foi, como sempre, né, de sucesso, e sempre me colocando à disposição, como diz o slogan e o título do programa, nós servimos. Eu acho que a nossa função principal é essa, né? Contribuir com a sociedade, com o pouco que nós sabemos e aprendemos, para que a gente consiga melhorar e tornar esse país aqui e a nossa comunidade uma comunidade melhor para se viver, né? Exatamente. Quero agradecer aos nossos ouvintes a atenção dispensada. Um abraço aí a todos os ouvintes. Hoje eu não vou nem nominar porque já estamos passando da hora. Obrigado, Rangel. Obrigado aí ao William lá na gravação. E até semana que vem, quando estaremos de volta com o nosso programa mais uma vez. Nós servimos porque o nosso lema, como disse aqui o nosso companheiro Henry Grazinoli, é servir a população, é prestar serviços, é mostrar o que é importante para a nossa comunidade. Um abraço a todos, até semana que vem. Fui.